Hola a todos, mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy veremos cómo localizarse na cidade e lugares públicos. Então, gente, na aula de hoje nós vamos ver como a gente se localiza, ou seja, como a gente como é que eu posso dizer? Como que a gente pode ter um parâmetro de direção dentro da língua espanhola. Como que a gente vai se situar dentro de um mapa, dentro de uma cidade, dentro de um determinado local, ok? Então, vamos à introdução. Mover-se dentro de uma cidade que no conocemos y llegar a lugares puede ser complicado a veces, especialmente si el español no es tu primer idioma. En esta lección aprenderemos el vocabulario básico sobre los lugares de la ciudad en español a través de fotografías y muchos ejemplos de oraciones. ¿Ok? Con estas palabras. También te explicaremos cómo preguntar direcciones de lugares y dar direcciones a outra pessoa. Comecemos. Então, gente, nessa aula nós vamos aprender, a dar endereços ou direções, direcionar a pessoa para ela chegar num determinado local, tá? E também nós vamos, em especial, pedir essas informações. Como a gente pode pedir, como que a gente pode, se situar no mapa, como que a gente pode achar um local dentro da cidade, ok? Presentando el vocabulario Los lugares de la ciudad en español. Comenzaremos esta lección con una imagen que muestra algunos lugares de la ciudad en español. La imagen también incluye algunas de las formas de preguntar y dar direcciones en español, que discutiremos en esta lección. Por ahora, trata de memorizar los nombres de estos lugares y trata de asociarlos con lugares a los que has ido antes en otra ciudad. Preste bastante atención a los ejemplos de oraciones sobre los lugares en la imagen. Ou seja, vamos apresentar o vocabulário dos lugares na cidade, ok? Então, nós vamos iniciar essa lição com uma imagem, onde tem várias outras imagens e orações que representam cada lugar que vamos mostrar para vocês, ok? Para que vocês possam ter como pontos de referência. Los lugares de la ciudad en español. Os lugares da cidade em língua espanhola. El hospital queda cerca. Como eu já falei no slide anterior, vocês têm que prestar atenção na oração que vem junto com a imagem, ok? Lembrando que nós temos várias formas de nos direcionarmos. Cerca, perto, lejos, longe, mais ou menos cerca, mais ou menos perto, tá? Então, vamos lá. El hospital queda cerca. O hospital está próximo. El parque está ubicado en el centro de la ciudad. O parque está localizado no centro da cidade. La escuela está a 2 quadras de mi casa. A escola fica a 2 quarteirões da minha casa. El hotel queda frente al hospital. O hotel fica de frente para o hospital. El cine queda detrás del hotel. O cinema fica de trás do hotel. El restaurante está ubicado sobre la calle central. O restaurante está localizado numa rua principal ou numa avenida principal, ok? Hay una biblioteca en la esquina. Temos uma biblioteca na esquina. Hay una farmácia a 3 quadras al sur del hotel. Temos uma farmácia 3 quadras ao sul do hotel. Su tienda está junto a la farmácia. A loja que você procura está do lado da farmácia, ok? Então, nós temos hospital, parque, escuela, hotel, cine, restaurante, biblioteca, farmácia e tienda,
tá? Esses são os locais que nós vemos dentro dessa imagem. Vamos para o próximo slide. Aqui nós temos os lugares em espanhol e o seu correspondente traduzido para o português, ok? Nós vamos ler somente alguns. El aeropuerto, que seria o aeroporto, el hospital, o hospital, la estación de ferrocarril, a estação de trem, la parada de autobús, o ponto de ônibus, el ayuntamiento, a prefeitura, tá? La comissaria, a delegacia, la junta, a assembleia, la oficina de correios, os correios, la calle, a rua, el banco, o banco, e assim sucessivamente, tá? Vocês podem acompanhar os exemplos, ok? Aqui, neste slide, nós vamos saber como explicar uma direção, ok? Se é seguir em frente, ir para a esquerda, ir para a direita, tá bom? Então, nós vemos aí uma seta para seguir em frente. Todo recto, continua todo recto. Ou seja, siga em frente, continue indo em frente. Está à la esquerda ou está à la mano esquerda. Isso quer dizer está à esquerda ou está virando para a esquerda, ok? Está a la derecha, está a la mano derecha ou gira a la derecha. Ou seja, é para a direita, você pode ir para a direita ou vira na direita, na próxima à direita, ok? Então, nós temos outros exemplos. Por exemplo, está em la primeira calle à la izquierda. Está virando a primeira rua esquerda. Está al final de la calle, ou seja, siga em frente até o final da rua. Está em la segunda calle à la derecha. Está na segunda rua virando à direita, ok? Vamos para o próximo. Aqui nesse slide nós vamos ver como são utilizadas essas formas de pedir ou dar informações, ok? Perdona, ¿sabes cómo se va al Museo Picasso? Sí, mira, tú, mire, es muy fácil. Bueno, está un poco lejos. A ver. Então, gente, para esse primeiro balãozinho, você pode usar todas as formas que estão nas duas primeiras linhas do balão rosa, ok? Perdone, para ir a la Plaza de Espanha. Aí vamos para a segunda frase. Seguir todo recto por esta calle hasta el final ou hasta um ponto de referência. Ou seja, ele pergunta, com licença, você sabe como eu chego na Praça de Espanha? E aí ela fala, olha, siga em frente ou vá em frente, e aí hasta quer dizer até, ou seja, ela vai dar um ponto de referência. E aí nós temos mais duas perguntas, que é o terceiro balão e o balãozinho do lado. Então, para cada um desses questionamentos, ela vai dar um direcionamento, perdão, né? Uma direção ou um direcionamento, ok? Então, vamos para o próximo slide. Perguntando direções e lugares em espanhol. Ou seja, perguntando, né, endereços e lugares em língua espanhola. Como eu vou perguntar? Gramaticalmente, nós já vimos na prática, no slide anterior, como vocês podem ver, voltamos aqui. Então, aqui é na prática, como você vai, né, se expressar, quais expressões você pode utilizar. Já aqui, estamos falando do modo gramatical, como eu vou escrever, ok? Então, um dos verbos mais importantes é o verbo estar, quando você vai dar uma informação. Por exemplo, a pessoa me pergunta, onde fica a biblioteca pública? Então, eu vou responder, a biblioteca pública está... Então, aí a gente utiliza o verbo estar, tá? Para perguntar os endereços de lugares em espanhol, né? Consequentemente ou rotineiramente, usamos os verbos estar,
quedar, haver, hay, ok? Ou está, estão e suas variações, ok? Por exemplo, aqui nós temos uma forma de como perguntar, ok? Onde está ubicado o museu? Ou seja, o lugar. Então, é esta a forma de perguntar, tá bom? Então, para algumas perguntas padronizadas, né? Onde está o hospital? Ou seja, onde está o hospital, né? Onde ficam localizados os hotéis da cidade? Então, para isso, você vai utilizar os artigos indefinidos. Um ou una, ok? Onde está um banco? Onde há um banco? Então, vamos utilizar não só o verbo estar, como o verbo haver conjugado para perguntar, ok? Vamos para o próximo slide. Como dar direções e lugares dentro da cidade em espanhol, né? Nós já sabemos que temos verbos estar, quedar e haver. Estar e quedar, né? Nós temos aí a forma gramatical de como perguntar ou como dar a direção, né? Exemplo, los hoteles quedan sobre la avenida central. La farmacia está junto a la tienda. Los hoteles quedan, verbo quedar, y la farmacia está, verbo estar, ¿ok? Aqui, por exemplo, aqui nós temos a utilização do verbo haver, que é conjugado no presente do indicativo, fica hay, porque há, neste momento há. Lembrando que tempo presente, modo indicativo, tá? Não se desassocia, né, a conjugação verbal de tempo e modo. E é muito importante que vocês tenham isso em mente, de que o espanhol sempre haverá conjugação verbal, por conta que o verbo é quem dá o movimento, a ação dentro da oração ou da frase. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente o tempo inteiro. Sabendo disso, vai ficar muito mais fácil vocês realizarem a utilização do verbo no tempo e no modo corretos, ok? Então, aqui nós vamos para as preposições de lugar, ou seja, preposições de lugar, como junto a, frente a e em, ou seja, junto ou perto de, né, frente a e neste lugar ou em este lugar, ok? Então, aqui nós temos escuela. La escuela está en la esquina de esta calle. La estación de buses está ubicada junto al supermercado, ok? E aqui nós temos uma atividade que vocês podem estar acessando a plataforma para realizar junto com as respostas para que vocês tenham, né, esse parâmetro de correção, ok? Então, não se esqueçam de, para esta e outras aulas, estarem acessando a plataforma Eduque. Então, hasta la próxima!